Brachiosauro. O Brachiosauro é o saurópode que todo mundo conhece, e boa parte disso é culpa de Jurassic Park. A cena em que Alan Grant olha para cima e vê aquela silhueta se erguendo é um dos momentos mais bem construídos da história do cinema. Mas o animal real é tão impressionante quanto a ficção, com o pescoço longo projetado para cima em vez de para frente, ao contrário da maioria dos saurópodes, e membros anteriores mais longos que os posteriores. O Brachiosauro tinha uma postura que nenhum outro dinossauro grande replicava. Era como uma girafa do tamanho de um prédio de 4 andares. Estimativas de peso variam entre 30 e 60 toneladas, e o pescoço, que podia chegar a 9 metros de comprimento, era a ferramenta que permitia acessar a vegetação que absolutamente nenhum outro animal do Jurássico alcançava. Não havia competição pela comida que ficava lá em cima. O Brachiosauro tinha um nicho alimentar que era literalmente seu por direito de altitude, mas o detalhe que é mais impressionante é a fisiologia necessária para manter aquilo funcionando. Bombear sangue até a cabeça de um pescoço desse comprimento exigia um coração extraordinariamente poderoso. Estimativas sugerem que o órgão podia pesar mais de 400 quilos. Diplodocus. O Diplodocus é o saurópode que a evolução construiu no sentido horizontal. Enquanto o Brachiosauro subia, o Diplodocus se estendia. Com até 33 metros de comprimento total, ele estava entre os animais mais longos que já existiram. Mas grande parte desse comprimento estava na cauda, uma estrutura longa, afinada e extraordinariamente móvel que funcionava como contrapeso para esse pescoço, e que, quando necessário, como arma. E que arma! Estudos biomecânicos dos anos 2000 calcularam que a cauda do Diplodocus, chicoteada em velocidade máxima, poderia quebrar a barreira do som, produzindo um estalo sônico de intensidade considerável. O animal mais longo do seu ecossistema também tinha uma arma mais barulhenta. O crânio do Diplodocus era pequeno e delicado para o tamanho do corpo, um herbívoro de proporções épicas que comia com a eficiência de uma máquina agrícola e defendia o território com o barulho de um trovão. Argentinossauro. O Argentinossauro é o candidato mais forte ao título de maior animal terrestre que já existiu, e é um título que ele carrega com elegância de algo que nunca precisou competir por nada, porque nada chegava perto, com estimativas de peso que variam entre 70 e 100 toneladas, dependendo do modelo usado, e comprimento estimado entre 30 e 40 metros. Os números do Argentinossauro operam numa escala que o cérebro humano tem dificuldade de processar. Uma vértebra desse animal tem mais de 1,5 metro de altura. O único osso da coluna é maior do que a maioria das pessoas. O material fóssil disponível é fragmentário, o que significa que as estimativas do tamanho total carregam margem de erro considerável. Mas mesmo nas estimativas mais conservadoras, o Argentinossauro continua sendo colossal além de qualquer comparação. E é exatamente essa incerteza que o torna fascinante. Sabemos que ele era imenso, mas não sabemos exatamente o quão imenso. O maior animal de que temos evidência pode ser ainda maior do que imaginávamos. O Gigantossauro caçava nesse mesmo ecossistema, e a pergunta óbvia é: como um predador de 13 metros atacava algo de 80 toneladas? A resposta mais provável envolve juvenis, indivíduos doentes e possivelmente coordenação entre múltiplos predadores. Um Argentinossauro adulto e saudável provavelmente não tinha predador natural. Dreadnoughtus. O Dreadnoughtus tem o nome mais honesto da paleontologia, aquele que não teme nada. Escrito em 2014 a partir de um esqueleto com mais de 70% de completude, ele é um dos titanossauros mais bem preservados já encontrados, o que torna as estimativas de tamanho muito mais confiáveis do que a maioria dos gigantes dessa lista. E o que esse esqueleto diz é impressionante: cerca de 26 metros de comprimento e estimativas de massa que chegam a 65 toneladas, numa análise que considera o animal ainda em crescimento no momento da morte. Esse detalhe é perturbador de um jeito específico. O espécime encontrado era um subadulto, ainda crescendo quando morreu, o que significa que o Dreadnoughtus adulto completamente desenvolvido era maior do que o maior indivíduo que temos. Não sabemos exatamente o quanto maior, mas a lógica dos números não é reconfortante para nenhum predador que vivesse no mesmo ecossistema. A preservação excepcional do Dreadnoughtus permitiu estudos de tecido ósseo que revelaram taxas de crescimento extraordinárias. Ele podia ganhar até 65 quilos por dia durante fase de crescimento acelerado. Brontossauro. O Brontossauro é o dinossauro que morreu 2 vezes e ressuscitou, escrito originalmente em 1879 por Othniel Charles Marsh durante as Guerras dos Ossos. Ele foi considerado por mais de um século como sinônimo inválido do Apatossauro. Os dois seriam o mesmo animal, e o Apatossauro, por ter sido descrito primeiro, levava um nome oficial. Gerações de livros didáticos riscaram o Brontossauro da história, museus trocaram as placas e a paleontologia havia decidido: esse animal não existe. Então, em 2015, uma
análise filogenética abrangente de Emanuel Chop examinou centenas de características anatômicas e chegou à conclusão de que o brontossauro e o apatossauro eram distintos o suficiente para justificar gêneros separados. O brontossauro voltou oficialmente, cientificamente e definitivamente, com cerca de 22 metros de comprimento e um pescoço longo relativamente horizontal. O brontossauro era um dos saurópodes mais abundantes do Jurássico Superior norte-americano. Apatossauro. O apatossauro tem a história taxonômica mais confusa de qualquer dinossauro popular, e é o único da lista que ficou famoso pelo nome errado. Como eu acabei de falar, durante décadas, ele foi exibido em museus, impresso em livros e ensinado nas escolas como brontossauro. Quando a sinonímia foi estabelecida e o brontossauro foi considerado inválido, o apatossauro herdou toda a fama do nome que havia sido apagado. Então, em 2015, o brontossauro voltou e o apatossauro ficou novamente sem o reconhecimento popular que merecia. Um dinossauro que nunca conseguiu a atenção certa por razões que nada tinham a ver com o próprio animal. O animal em si era extraordinário, com cerca de 21 a 23 metros de comprimento e um pescoço mais curto e robusto do que o do diplodocus. O apatossauro era construído de forma mais maciça, com proporções que sugerem um animal adaptado para processar vegetação mais resistente e densa. Patagotitã. O Patagotitã é o maior animal terrestre com nome e com material fóssil suficiente para sustentar o título com credibilidade científica razoável. Descrito em 2017, a partir de um esqueleto com mais de 150 ossos de pelo menos 6 indivíduos encontrados numa única localidade na Patagônia, ele chegou com estimativas de 37 metros de comprimento e 69 toneladas de massa, números que o colocam firmemente no topo da lista de maiores terrestres já conhecidos, com respaldo de um material fóssil que o argentinossauro simplesmente não tem. A cópia em tamanho real do esqueleto do Patagotitã, que ocupa o saguão do Museu de História Natural de Nova York, é tão grande que o pescoço e a cauda se dobram nas paredes e continuam pelo corredor. O animal não cabe num dos maiores museus do mundo sem adaptações arquitetônicas. Isso é uma escala que nenhuma fotografia transmite completamente. É preciso estar na frente para entender o que 37 metros de animal realmente significa. Amargasauro. O Amargasauro é o saurópode que quebra todas as expectativas visuais do grupo e faz isso com uma elegância estranha que nenhum outro membro da família consegue replicar. Enquanto os outros da lista impressionam pelo tamanho, o Amargasauro impressiona pelo design. Duas fileiras de espinhos neurais altos projetando-se para cima ao longo de todo o pescoço e das costas, criando uma silhueta completamente diferente de qualquer outro saurópode conhecido. Com apenas 9 a 10 metros de comprimento, pequeno para os padrões da família, ele era um animal que claramente não competia no jogo do tamanho, competia no jogo da aparência. A função dos espinhos é o debate central em torno desse animal. A hipótese mais conservadora é que eram estruturas de display, superfícies usadas para comunicação intraespecífica, seleção sexual ou reconhecimento de espécie. A hipótese mais agressiva é que havia uma vela de pele ou queratina conectando os espinhos, criando uma estrutura ainda mais dramática visualmente.